Bom, então vamos começar, Marlon, a palavra é com você. Mãos Então à tá obra. certo. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Marlon, né? Como a professora me apresentou, eu me formei em veterinária aqui na UFLA mesmo. Fiz o meu mestrado em produção e nutrição de não ruminantes ou monogástricos. Cada um fala uma coisa, são os animais que só têm um estômago. Então, peixe, são as aves, os suínos, mas o meu foco é a área de suinocultura. Quando eu entrei na veterinária, eu tinha outra pretensão, eu não tinha interesse, nunca tinha pensado em mexer nessa área de produção, queria mexer mais com o melhoramento genético de cães, era o que eu queria, uma ideia totalmente nada a ver com com o que eu queria, com o que eu quero hoje e com o que eu quero fazer da minha vida. Então, tipo, foi totalmente surpresa. Eu tive uma aula em produção, na matéria que a gente tem na veterinária, e uma orientada do meu antigo orientador, ela deu essa aula, e foi uma aula muito boa, muito dinâmica, e apresentou para mim, uma área que eu desconheci, que eu acho que a maioria de vocês desconhece, e é uma área extremamente interessante financeiramente falando, paga muito bem, tá precisando de gente da nossa área para trabalhar, é uma área principalmente dominada pelos zootecnistas, mas nós, como veterinários, a gente ainda tem o lado da sanidade e da parte sanitária muito aflorada, e onde a gente pode atuar não somente, né? Então, eu atuo hoje mais na área de nutrição, mas a sanidade, ela caminha junto com a gente a partir do momento que a gente se forma como veterinário, né? Então, eu montei aqui uma apresentação, que eu vou tentar passar ela o mais rápido possível. Se vocês tiverem interesse de fazer alguma pergunta, pode me interromper. Mas eu não terminei, então durante a minha graduação eu fiz um estágio de um ano, que era o meu estágio supervisionado lá na Dinamarca, onde eu tive o contato com uma suinocultura futuro, né, que é o que a gente vai estar tentando fazer aqui no Brasil, que é uma suinocultura sustentável, cada vez mais, a gente já faz muito, mas cada vez mais com bem-estar e com respeito aos animais. Eu sei existe todo esse questionamento, mas você é veterinário, trabalha com produção? Sim, exatamente. A produção precisa de veterinários para garantir a sustentabilidade do processo todo e também do bem-estar dos animais, principalmente, né? Então, eu vou colocar aqui a apresentação, vamos ver se vocês estão vendo. Acho que está todo mundo conseguindo ver aí, professor? Deu certo? Entrou. Sim. Bom, então, como eu disse, eu sou o Marlon, eu sou integrante do NESUI, do Núcleo de Estudo em Suinocultura, desde 2013. Estou lá já tem um tempo, um núcleo de estudo muito interessante, que está aberto para veterinários. Então, dar essa aula para a professora Maria Raquel, para mim, é muito bom, porque eu sempre consigo trazer alguns estudantes de veterinária para o NESUI, um núcleo que tem, na sua grande maioria, zootecnistas, mas é um núcleo extremamente organizado, extremamente focado em produzir profissionais completos, né? Que não saibam somente sobre suinocultura, mas a questão profissional, de caráter profissional, a gente também trabalha tudo isso dentro do núcleo. O núcleo está com um formato novo agora, então a gente está funcionando mais como, a gente vai funcionar mais como uma empresa geradora de conteúdo nas mídias sociais, então o NESUI está tentando caminhar para esse lado cada vez mais moderno e de aceitação, né? Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho da suinocultura básica para vocês, com algumas modernidades que a gente tem, com algumas adaptações que têm sido feitas durante esses últimos anos, e mostrar para vocês que mexer com produção não somente é rentável, mas também dá para a gente se realizar muito como veterinário. Dá para a gente trabalhar, sim, muito com a área sanitária e dá para a gente trabalhar bastante o nosso aprendizado da graduação aplicando isso na suinocultura. Eu trouxe essa foto do NESUI, que é uma foto bem antiga, mas a gente tem uma sala, eu não sei se vocês já foram, mas a gente tem um centro experimental,
E lá, esse centro experimental, a gente pode fazer as nossas pesquisas, a gente pode treinar a suinocultura, a gente tem uma mini granja lá, ela é modelo, então a gente pode trabalhar, testar manejo, aprender manejo de parto, de inseminação, de diagnóstico de prenhez, diagnóstico por imagem, a gente pode mexer na ração, enfim, tudo é permitido para a gente lá, claro, dentro da ética, né? Então, a gente tem uma sala própria do Nesui, que a gente tem cozinha, internet própria, computador disponível para os alunos, que é nessa sala que eu mostrei para vocês. Bom, a suinocultura, então, é uma parte só da produção animal, né? Existem várias outras, e que vai tratar especificamente dos suínos, a gente não chama mais de porco, esses animais que foram melhorados geneticamente, trabalhados para a produção, eles são chamados de suínos, com o intuito de produzir carne e derivados. Mas hoje eu já falo para vocês que grandes hoje em dia estão surgindo no intuito da produção mais dos derivados do que da própria carne. Eu vou falar mais para frente, mas os dejetos da suinocultura, eles são extremamente valiosos, extremamente biorretornáveis, a gente consegue trabalhar todos eles e eles geram muito lucro. Então, hoje em dia, tem produtores que ganham mais dinheiro trabalhando, vendendo os dejetos e trabalhando esses dejetos dos animais do que propriamente a venda de carne. A carne é só um a mais, assim. Então, o que o estudante, ou o profissional da área de produção, ele quer fazer, né? Ele quer pegar um produto de baixo valor agregado, milho, soja e vários outros nutrientes, trabalhar isso numa nutrição extremamente adequada, que vai variar por dias. Então, o animal vai ter uma nutrição que é adequada todo dia, para poder trabalhar, utilizar do nosso maquinário, entre aspas, que é o animal, e que vai produzir um produto de valor agregado alto, que é a carne e todos os seus derivados, né? Então, aqui entra um produto de baixo valor agregado e a gente sai com um produto de alto valor agregado. Mas por que a gente vai trabalhar com suíno? Por que suíno é melhor do que qualquer outro animal na questão de produção? Primeiro, é um animal extremamente adaptável, então o mundo inteiro consegue produzir suínos. A gente tem agora a característica da matriz suína da fêmea ser hiperprolífica. O que é ser hiperprolífica? Ela vai produzir um alto número de leitões ao nascimento. Hoje em dia a gente tem fêmeas parindo 38 leitões por ano. Isso dá em média aí de 17 leitões por parto. E a meta é 20, então a gente vai ter uma fêmea produzindo mais ou menos 40, 41 leitões por ano, isso é muito alto. E a gente chama de hiperprolífica por quê? Porque ela vai parir mais leitão do que ela tem capacidade de amamentar. Então ela tem ali, geralmente, 7, 8 pares de teta, ou seja, 14 ou 16, então ela vai ter mais leitão do que ela consegue amamentar. Então aí a gente utiliza uma mãe de leite para não perder esses leitões. O suíno também tem essa característica de ser longevo, né? A gente consegue aproveitar uma matriz suína até 6 partos, 7 partos. Isso para a matriz suína, mas para o cachaço, a gente tem cachaços que ficam na granja 4, 5, 6 anos. Tem um curto período de produção, então em 3 meses, quase 4 meses, a gente consegue ter uma leitegada depois que a gente já inseminou. Então em 116 dias, 114 dias é o tempo de gestação. Ele consome grande diversidade de alimentos, então a gente consegue trabalhar a nutrição de acordo com o local. Eu sou aqui do Nordeste, eu tenho mais produção de mandioca, então eu consigo incluir isso na nutrição do animal e ele vai responder muito bem, porque o suíno ele é onívoro, né? Então a gente consegue trabalhar vários nutrientes e tem uma eficiência biológica na transformação de alimentos que praticamente só perde para o peixe e para o frango, dependendo do que a gente for comparar. Então, a capacidade de transformar 1 quilo de ração em 1 quilo de proteína animal, que é o que a gente chama de conversão alimentar, né? A do suíno, dependendo da fase, ele consegue transformar aí 1 quilo de ração consumida em 800, 900 gramas de proteína corporal. Então, é uma conversão alimentar bem interessante quando a gente compara com outros animais.
Marlon, você travou aí? Ih, vamos aguardar, ver se ele volta. Eita. Marlon, você tá aí? Travou? Parece que caiu a internet dele lá. Ou será que foi a minha? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu nem sei, né? Nossa Senhora, é um problema. Vou aguardar o Marlon voltar, né, gente? Vocês assistiram aos vídeos que eu mandei, pessoal? Hein? Então, para ver se a gente discute alguma coisa com ele aqui, se ele conseguir voltar, né? Porque até o WhatsApp dele caiu também. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Sim, sim, sim. Será que é verdade, hein? Será? Mistério. Então, gente, essas coisas eu não estou acostumada, agora não sei. Bom dia, professora. Voltou, Marlinhos. Desculpa. Aonde que eu parei? Aonde que nós paramos? Você estava falando, cadê o slide? Depois da transformação de alimentos, você estava falando... Aqui? Não, o próximo. Isso. Você estava falando da carne. Aqui. Isso. Então, como eu estava falando, a gente tá me ouvindo bem agora, professor? Tá certinho Tá. agora. Então, como eu estava falando, a gente teve um melhoramento genético na intenção de diminuir essa gordura e acredita-se que a partir de 2024 a carne suína seja considerada carne branca, assim como a carne do peixe e do frango. E só que, por um lado, né, esse melhoramento genético, ele tirou a suculência um pouco da carne, então se vocês quiserem comprarem hoje uma carne de porco, ela já não é tão agradável assim na questão de suculência, mas o melhoramento genético já está dando uma freada nisso, na intenção de garantir o mínimo de gordura suficiente para essa carne não perder essa suculência. Então, como eu mostrei para vocês, é uma carne extremamente nutritiva, uma fonte de inúmeros nutrientes, minerais, vitaminas, algumas gorduras, como alguns complexos de ômega 6, e é bastante trabalhado e visto como positivo na saúde humana. Eu trouxe umas fotos aqui só para mostrar para vocês que a carne suína, hoje em dia, ela tem passado por um processo de desmistificação. Antigamente, a gente só via pernil e lombo na casa da avó, né? Então, aquela coisa básica de sempre, mas não, hoje em dia a gente trabalha com vários cortes novos. Então, tem picanha suína, filé mignon suíno, tudo na intenção de mostrar que a carne suína ela pode ter um preparo que deixa ela extremamente boa. Tá todo mundo me ouvindo, né? Eu trouxe essa foto aqui, eu não sei se vocês já viram, mas isso aqui é carne produzida em laboratório. A gente acredita que isso vai ser um nicho de mercado daqui a uns tempos, e eu não sei se vocês sabem, mas a carne produzida em laboratório, ela ainda precisa de um rebanho. O tecido inicial e as células iniciais, elas são coletadas de um animal vivo. Então, retira-se um fragmento do tecido muscular daquele animal, leva para o laboratório, cultiva essas células e a gente consegue produzir carne lá no laboratório, e não com uma proximidade ainda tão grande em questão de flavor, de sabor e tal, como é a do animal, mas com uma característica até bem próxima. Mas por que eu trouxe isso, né? Tipo, se eu mexo com produção. Até para essa carne, vai precisar de um veterinário, precisa, né, já, porque essa carne já está sendo comercializada, a um custo muito alto, mas ela já existe.
precisa de um veterinário para poder não só aprovar a venda dessa carne, né, porque é um produto de origem animal, mas também para poder cuidar daquele rebanho. O rebanho vai ser bem menor do que o rebanho de produção normal, mas ele ainda assim vai precisar de um rebanho, porque a gente não pode fazer essas coletas do mesmo animal várias vezes, né? Eu vou entrar só pelo meu celular aqui, porque daí fica mais fácil para eu ver caso vocês mandem alguma pergunta. Por enquanto, eles estão apenas aproveitando a sua fala. Ninguém está falando nada. Não, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Bom, então, vamos dar continuidade. Vamos falar um pouco sobre o consumo, né? O consumo de carne suína, não sei se vocês sabem, ele é o maior consumo de qualquer proteína animal no mundo. Então, a gente tem aí esse dado de 2016, que eu adaptei, que o mundo consome 15,3 quilos de carne ao ano por pessoa. Então, cada pessoa consome 15,3 quilos. Na Europa, existem países como Dinamarca, que consome, Alemanha, que chega a consumir 37, 40 quilos por mês. Aqui no Brasil, a gente não tem esse consumo tão alto, né? A carne suína ela não é a mais consumida, mas em questão de exportação, ela é a que mais é consumida. Alguém está perguntando se essa carne de laboratório aí é aquela marca Futuro Burger. Eu não sei de qual que é essa, mas o maior projeto que tem é um projeto que foi financiado pelo Bill Gates, e é o que está tentando fazer um custo dessa carne abaixar, porque é um nicho de mercado muito específico. Mas isso eu só peguei foto na internet mesmo, não sei se é desse projeto, não. Pode fazer assim, professor, quando tiver alguma pergunta, vai me falando aqui, porque eu não estou conseguindo ver pela tela do computador. Aí eu trouxe esse consumo per capita de carne suína, então se a gente observar, ele está aumentando, isso aqui é aqui no Brasil, não, esse aqui é no mundo, então a gente está aumentando, em 2019 a gente foi para 15,3, e isso é bastante. E os maiores produtores de carne suína no mundo estão aí, o Brasil é o quarto maior, fica atrás dos Estados Unidos, China, União Europeia, e o Brasil tem uma produção cada vez mais crescente, né? A gente tem aí a China como maior produtor e, consequentemente, também a maior importadora, porque ela não consegue produzir o suficiente para a sua população, então a China, como crescimento, a gente descarta. A União Europeia não tem muito espaço para produção, então a gente também não coloca ela como principal rival nosso, e os Estados Unidos sim, porque os Estados Unidos têm bastante espaço, e para a gente a nossa meta é alcançar a produção dos Estados Unidos. A produção brasileira, ela só aumenta, e o mais interessante disso, deixa eu ver se eu trouxe aqui um dado que eu queria mostrar. Eu não trouxe um dado que eu queria mostrar para vocês, mas a nossa produção, ela está cada vez maior, e o número de matrizes alojadas, ou seja, o número de animais que a gente tem, ele só diminui. Aí você fala assim, nossa, mas como é que você consegue produzir mais com menos animais? Porque os nossos animais, eles são extremamente produtivos. Então, como eu falei para vocês, as fêmeas estão cada vez mais hiperprolíficas. Então, a gente precisa de menos fêmeas e menos espaço para produzir mais carne. Então, a suinocultura também tem esse cuidado de tentar diminuir o seu rebanho e produzir mais, tornar mais eficiente. Aqui no Brasil, os países que mais exportam, os estados que mais produzem, ali Santa Catarina, em primeiro lugar, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A gente tem uma produção em Minas Gerais um pouco mais caseira, vamos falar assim, mais de produtores pequenos, e isso faz com que a gente fique um pouco mais para trás. Eu trouxe só uma conta rápida para mostrar para vocês, a bolsa hoje, porque a suinocultura ela segue uma bolsa. O quilo do suíno está sendo comercializado estava sendo ontem, por R$ 5,30. E os gastos que a gente vai ter para poder produzir um leitão, aqui está errado, não é 4,20, esse valor da semana retrasada, mas 5,30 eu fiz os cálculos aqui, menos 3
0,26, que são os custos, a gente vai ter aí um lucro de R$ 2,04 por quilo de suíno vendido. Um suíno, ele vai pesar 130 quilos. Então, cada suíno terminado, que a gente chama, ele vai te dar um lucro de 265,20, já excluindo todo o meu gasto. Uma matriz, que é a fêmea, pode produzir 36 terminados por ano, então 36 terminados vezes o meu lucro, isso aqui é um lucro de R$ 9.500 que cada matriz gera no ano para o produtor. Então, se a gente tiver aí 5.000 matrizes, 1.000 matrizes é só multiplicar por esse valor, então dá para ver que a suinocultura, hoje, ela está num momento muito bom. Né? A gente passou no final do ano passado um momento mais difícil, mas hoje ela está muito boa para se investir. Isso sem falar dos dejetos trabalhados e a geração de valor desses dejetos. Alguns conceitos que eu trouxe que são importantes a gente trabalhar marrãs são aquelas fêmeas que estão na puberdade, ainda em momento de amadurecimento das suas gônadas, então é a fêmea na puberdade. A partir do momento que ela tem a sua primeira cria, ela é considerada primípara, né? Quando nasce, ela é primípara, e a partir do momento que ela tem o segundo, terceiro, quarto parto, ela já é considerada multípara, e a gente chama ela de porca, ou matrizes, que é o nome mais técnico que a gente dá. O cachaço é aquele macho que fica dentro da granja, geralmente ele não é utilizado, ele só é esgotado o sêmen para poder ter o esgotamento necessário e fisiológico dele, e ele é mais utilizado como rufião, ele vai ficar ali na granja para poder estimular a fêmea a entrar no cio, porque a presença do macho na suinocultura, ele faz com que a fêmea ela cicle mais correta e todas elas ciclem juntas. E a leitegada é o conjunto dos filhotes, da prole, né? Eu trouxe alguns sistemas de produção aqui rapidinho, que eu vou apresentar para vocês. A produção de suína, ela não demanda muito espaço. Infelizmente, a gente ainda produz muito de forma intensiva os animais fechados assim, desse jeito. Mas eu vou mostrar para vocês que tem um modo de se criar de forma mais respeitosa com os animais, né? Mas aí acaba tendo mais espaço. Então, a gente sabe que o que a gente vai ter de gasto aí são edificações, equipamento, água, alimento, medicamento, e trabalhando todos esses pontos centrais aqui, e aqui entra muito o veterinário, principalmente, mas eu, como veterinário da suinocultura, atuo em todas elas, né? Nutrição, ambiência, bem-estar. Eu busquei um mestrado e doutorado na nutrição, principalmente por isso, porque na veterinária a gente tem um déficit nessa matéria, né? Então, para tentar conseguir atender todos esses pontos e a gente conseguir ter isso aqui, que é o lucro da produção. Os leitões, os terminados, né? A produção de carne, biofertilizantes, biogás e várias outras coisas. Aí as pessoas perguntam, né? Mas não somente eu tenho que saber do animal que foi criado intensivamente, mas o Brasil, como um país muito grande, a gente tem várias diferenças climáticas aqui dentro, né? Várias sazonalidades, então o produtor acaba se adequando àquilo que é mais produtivo para ele. Então, associado isso ao meio ambiente, a uma consciência de meio ambiente, a gente consegue montar e moldar o sistema de criação ideal para cada produtor, e principalmente qual é o nicho de mercado que ele vai vender. Eu estou aqui no Nordeste, mas eu tenho um nicho de mercado que procura uma carne orgânica, uma carne green, que a gente chama, né, livre de antibióticos, animais criados soltos. Então, você vai produzir esses animais soltos, no modelo ciscal. Então, esse modelo ciscal extensivo, aqui no Brasil, ele ainda é um modelo de subsistência, que é a galera produzindo para vender o porco caipira, que a gente chama, mas em países como, eu repito, a Dinamarca, ela já tem uma criação mais ou menos assim. Claro que algumas granjas, né? A maioria é produção industrial, mas já tem fêmeas assim, que você coloca ela numa casinha, ela fica solta, ela pode entrar e sair daquela casinha, cada fêmea tem a sua, e os leitões ficam soltos. Só que, consequentemente, a gente tem um maior número de canibalismo, a fêmea machucando os leitões, deitando em cima dos leitões, então a produção é mais baixa, mas lá o mercado topa pagar pelo preço mais alto. Então, aqui no Brasil já é mais isso aqui que a gente vê, né, quando a gente pensa em um sistema extensivo.
E já o sistema intensivo, ele é um sistema que exige mais do animal, mas ele garante um conforto maior para os animais. Então, gaiolas climatizadas, nutrição adequada, a gaiola protegida contra esmagamento, entre outros. Esse tipo de criação aqui é o convencional, a fêmea fica numa gaiola, mas isso aqui tá para acabar, não vai poder mais produzir desse jeito, uma questão de bem-estar, mas ainda, consequentemente, ainda é o mais produtivo. Eu tô essa questão aí que vai acabar, eu escuto isso há anos, viu? Nunca que acaba. Isso daí não tinha uma data para acabar? Na Europa acabou já? Na Europa eles dizem que acabou, mas, por exemplo, na granja que eu fiz estágio ainda era. Então fala que no Brasil 2028, porque a adequação que o produtor vai ter que passar, ela vai exigir muito investimento, e o produtor aqui não tem esse investimento ainda. O produtor na Europa, ele tem. Aqui se você falar, ó, vai parar de produzir em gaiola, o produtor quebra. Ele não tem de onde tirar. Então, se o governo não fizer um investimento e falar, ó, a gente tem aqui empréstimos a um preço melhor e tal, eles ainda não vão mudar, entendeu? E aí acaba, professor, eles prorrogando essa data. Era 2019, era 2022. Está prorrogando muito tempo. Ô, Marlon, tem uma outra dúvida aqui, ó. Se a qualidade da carne do porco caipira é melhor que a de porco de granja. Se é verdade isso. A questão qualitativa, em questão de qualidade, nunca. A gente... Principalmente por biosseguridade, né? A carne caipira, a gente não passa por nenhum processo de verificação dessa carne. Então, ela não é inspecionada. Então, ela tem algum risco que não existe na carne produzida e cifada. Ela não existe risco nenhum. Em questão de gosto e flavor, vai variar muito da região. Tem região interior, por exemplo, as pessoas gostam daquela carne bem gordurenta, mais dura. Isso vai variar. Eu prefiro a carne de mercado normal, mas tem gente que gosta. A carne caipira, às vezes, se você não souber trabalhar ela vem com gosto de urina. Então, em questão qualitativa... mas é diferente do caipira, eu imagino que a pessoa perguntou caipira, mas sem confundir com o ciscal, que é o sistema à solta, né? Porque aí é um método de criação, que aí não vai ter esses problemas aí. Agora, o caipira mesmo, do fundo do quintal, esse sim tem esses problemas, né, que você estava falando. O ciscal, ele tem um problema porque o animal anda muito, então ele vai produzir uma carne um pouco mais dura do que o animal normal, criado intensivamente, mas ele tem as mesmas características nutricionais do que do animal criado intensivamente. Ele só vai ter mais essa carne dura nessa questão. Agora, o animal criado caipira mesmo, aí é gosto. É que nem frango caipira e frango normal. Tem quem gosta e quem não gosta. Mas em questão de segurança, a gente nem indica, né, esse tipo de consumo. Certo? Eu trouxe esses dados aqui só para mostrar para vocês, a questão de crescimento de produção brasileira de carne suína. Então, essa subsistência aí entra mais essas criações que a gente fala, né? Porque aqui no Brasil não tem muita criação ciscal. Então, a gente tem um aumento de 2011 até 2017 bem maior ainda para a produção industrial. Só levantei esses dados para mostrar que a subsistência ela até está diminuindo por essa questão de inspeção mesmo. Mas isso não tem a ver com ciscal. Aqui outros são os dados, né, de crescimento e de previsão. Bom, o sistema intensivo, então, é o confinado, os animais confinados dentro desses galpões. Tem um misto ou semi-confinado, então, aqui na UFLA a gente faz o semi-confinado. As matrizes, elas ficam presas até serem inseminadas, aí elas ficam inseminadas ali meio mês, aí quando a gente vê que realmente fixou e que elas estão prenhas, a gente solta elas, deixa elas todas soltas, e na hora de parir, a gente leva para a maternidade e elas ficam presas de novo. Então, o nosso sistema é assim. O sistema de criação livre ciscal, que é um sistema que também vai ter um pouco mais de cuidado, mas é mais difícil você evitar a entrada de algum patógeno que você não queira. E tem um sistema de criação em cama sobreposta que a gente tem aqui na UFLA, que é do professor Rony,
que é um sistema que cria eles soltos em cima de algum material orgânico. Essa foto aqui, então, o sistema intensivo, ele tem como principal característica a alta produtividade, né? Então, aí eu coloquei essa foto é bem antiga, isso aí é 2012, e ela já produzia, e saiu uma notícia falando que uma porca tinha parido 14. E a gente ficou, nossa, que legal, meu Deus. Hoje em dia, 14 é o mínimo que ela tem que produzir. A gente tem porca produzindo 22, 23 em todo o parto dela. Mas uma média brasileira, a gente já está em 16, 18. Assim. E a gente, para produzir, a gente precisa aliar esses 5 pontos que eu coloquei, e mais uma vez eu falo da questão do veterinário, né? O veterinário, ele é a tomada de decisão sanitária e se ele conseguir ainda associar algum outro ponto, ele vai se tornar um profissional cada vez mais completo, né? A questão da ambiência, né? Temperatura, umidade, pressão de entrada de ar, saída, essas coisas assim também o veterinário pode trabalhar, genética, tudo mais. Eu trouxe essa foto aqui de uma maternidade intensiva, então aqui a matriz fica em pé aqui dentro, dessa parte cinza, aqui tem alguns recolhedores, né, então quando ela levanta, ela faz um barulhinho, e aí esses animais associam que esse barulho é de quando ela se movimenta, então eles saem correndo, e essa parte azul toda eles podem andar, e aqui dentro é o escamoteador, que é o local onde eles conseguem se refugiar do frio. Aqui dentro tem uma lâmpada, porque a temperatura de conforto do leitão é totalmente diferente da fêmea, ela sente mais calor e ele mais frio. Essas são as raças que a gente tem. Oi, professor. Perguntaram aqui se esse é o maior número de porcos, na verdade, leitões, né, que a matriz produz, não é prejudicial para ela? Então, a questão do parto, o que acontece? Como a gente está produzindo mais leitão com uma fêmea do mesmo tamanho, esses leitões estão nascendo menores, que a gente chama de leitões de baixa viabilidade. Porque eles nascem com peso muito baixo, e aí a gente acaba perdendo eles por questão de força mesmo, o leitão nasce fraco. Para a porca, é melhor ela parir mais, porque eles estão vindo menores, então o parto ele é bem mais fácil, os leitões saem bem mais fácil, porque o tamanho relativo da porca para o leitão, ele é muito maior quando comparado com uma vaca. A vaca, ela vai parir o bezerro, ela vai parir um bezerro daquele tamanho, a porca, ela pare leitões bem pequenos, então o parto para ela, quanto menor o leitão, melhor é. Então, a questão dela parir mais, não. Vai exigir mais dela na questão de amamentação. Só que como a amamentação a gente só deixa o número de tetos que ela tem, ela não vai ter 19 leitões mamando em 14 tetos. Até porque o leitão escolhe o teto dele e depois ninguém nunca mais mama naquele ali, né? Então, a gente nem teria teto para 19. Então, a exigência para a porca, não tanto. Talvez na gestação, porque tem mais feto, mas a gente trabalha na linha de pesquisa no NESUI, que é a nutrição funcional das matrizes hiperprolíficas. Então, a gente aumenta o aporte aminoácidico na intenção de que, já que ela é uma fêmea hiperprolífica, a gente vai dar mais nutrientes, mas não afeta, não. Tem outra pergunta aqui sobre esses materiais orgânicos usados na cama sobreposta, seria os dejetos do próprio suíno? Não. Eu vou mostrar a cama sobreposta aqui para frente. A cama sobreposta... Oi. Pode falar. A cama sobreposta a gente vai colocar ali maravalha, casca de café, casca de arroz, algum material orgânico que puxe água. Então, conforme os animais vão fazendo as fezes e urinando, esse material ele tem que ser sempre mexido, né? Então tem sempre que ter um profissional que vai lá, que vai mexer esse material para poder eliminar essa amônia, porque essa amônia faz mal para o trato respiratório do animal, só que o animal ele consegue ficar mais confortável lá, porque ele consegue andar, ele consegue fuçar. Eu vou mostrar para vocês mais para frente como é que é. Igual esse Large White está pisando numa cama de maravilha, seria? Isso, seria isso, exatamente. Então esses aqui são os cachaços que a gente tem. Geralmente o cachaço, o macho que produz o sêmen, ele vai ser de uma raça pura, então ou Large White, Landrace, Duroc ou Pietran, cada um tem suas características. O Duroc, por exemplo, produz uma carne com uma inclusão de gordura um pouco maior, produz mais carne do que os outros. O Large White tem a característica de ser um animal mais dócil, uma mãe melhor. O Landrace é mais estressado, então cada um tem sua característica, então depende do que você quer produzir. As fêmeas,
ao contrário dos machos, elas não são de raças puras, elas são de linhagens. Então, cada marca, cada empresa cria a sua, e com melhoramento genético, e aí você pode cruzar com o macho da sua preferência em questão de raça. A gente usa alimentação, a gente tem várias formas, né? Você pode ofertar em farelo, ou peletizado, ou esses grãos aqui que a gente usa como se fosse uma ração de cão. Isso depende do que você tem ali na sua granja. Além disso, a gente tem um sistema dentro da suinocultura extremamente... que a gente calcula, a gente trabalha cada dado, então cada número é valor dentro da suinocultura. Tem a Agrinis, que é um sistema que coleta todos os dados de suinocultura do Brasil e faz um ranking, um ranqueamento com premiações e tudo mais. Então, o produtor ele quer sempre, cada vez, produzir mais, só que, hoje em dia, já se sabe que não se produz mais se não tiver bem-estar. O animal, se ele não tiver bem-estar, ele não vai produzir o seu potencial. Então, é interessante a gente ter esse sistema de ranqueamento, porque ele estimula o produtor a querer produzir mais. Para produzir mais, ele tem que trabalhar bem-estar. A gente já tem no Brasil um abate quase 100% legal. O que é isso? Abate em abatedouros credenciados, né? A gente está conseguindo, acho que representa menos que 1% esses abates legais, que é abate de quintal, abate assim, sem inspeção nenhuma. E a gente consegue ter um mercado internacional, principalmente, muito interessante. O Brasil é o quarto maior exportador também de carne suína, como eu tinha falado para vocês. É o que mais produz e é o quarto que também mais exporta. A gente já tem várias tecnologias. Hoje em dia, granja praticamente nenhuma utiliza monta natural. A monta é feita desse jeito. Ou você compra já o sêmen da empresa, que vai produzir para você, ou você faz a coleta na sua própria granja. A gente tem aí na granja da UFLA um manequim desse. A gente treina esse animal 1 mês e esse animal já faz tudo sozinho. Ele identifica o manequim como se fosse uma fêmea, ele monta, a gente faz o desvio do pênis, coleta aquele sêmen, faz as diluições e insemina várias fêmeas. Então, hoje, um macho ele está tendo capacidade de inseminar 100 fêmeas dentro da granja, não por coleta, mas por mês. Assim. E Pode falar, pessoal. Não, é porque eu nunca tinha visto aquela imagem da direita, é uma inseminação da fêmea. Isso, aí a gente coloca eu não sei nada muito sobre isso. Nossa, eu não sabia que era assim que fazia, não. Isso aqui... Que punha a palheta, tipo a pipeta, não tem nada de pipeta, não, né? Igual com bovino. Isso aqui é uma pipeta, isso aqui é o onde vem o sêmen, e aqui a gente coloca isso aqui porque ele mimetiza a monta do macho. Ela sente como se fosse os dois braços dele, e aí ela faz a inseminação praticamente sozinha. Você só monta esse sisteminha para ela e ela puxa, ela tem uma pressão negativa no útero e ela faz essa tração através da cérvix, contração da cérvix. Legal. Aí ela mesma esvazia sozinha e só vem lá e tira depois. Bom, esse outro dado que eu trouxe foi um dado interessante que de 2014... O número de leitões desmamados por porca-ana era de 28. Hoje, no Brasil, a gente já está em 36. Dependendo, tem granja que faz até 40. Então, em 5 anos, a gente conseguiu um número bem maior de leitões desmamados por ano. E como eu falei para vocês, a Agrinis, ela ranqueia, e essa granja aqui, em 2014, eu já produzia 35,5 leitões desmamados por porca-ana, o que era muito alto naquela época. Aqui eu trouxe o Siscal. O Siscal é tendência na Europa, em países onde a consciência e o poder aquisitivo do consumidor é mais alto, né? Porque não adianta a gente só ter consciência se a gente não puder comprar. O tempo que eu morei fora, eu ia comprar uma carne de suínos, a carne green ou a orgânica, ela era 2, 3 vezes mais cara do que a carne normal. E eu sempre via pessoas comprando. Eu falava, gente, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem ainda esse poder aquisitivo para se trabalhar e se comprar esse sistema. Então, por isso que ele ainda é um pouco pequeno no Brasil, mas tem todo um trabalho para se tentar produzir um nicho de mercado crescendo aí. Então, vai ter um bom desempenho técnico, não é ruim.
um baixo custo de implantação e manutenção, porque é tudo aberto, não precisa de edificação, essas coisas. A edificação são básicas, é só se você quiser ter um hospital para esses animais, ou enfim. E mobilidade nas instalações. O sistema que eu vi fora do Brasil, aquelas casinhas, elas são de plástico, então eles usam esse pasto, deixam os animais aqui, no próximo ciclo mudam de lugar, para poder garantir também uma qualidade daquele solo, né? Porque os animais, eles fuçam o solo e tudo mais. E também tem uma redução do uso de medicamentos. O animal na gaiola, ele se machuca mais, ele acaba tendo problema de casco, então a gente acaba usando menos medicamento. Nesse caso aqui, os reprodutores, eles ficam em piquetes, cercado por lote. Então, se você tem um lote com 30 fêmeas, elas, depois de um tempo, depois que elas adquirem essa hierarquia, porque são animais que brigam muito, né? Mas depois que elas mantêm uma hierarquia, elas vivem muito bem em grupo, então você só mexe o lote. Então, esse lote já pariu, já tiramos os leitões, agora esse lote vai para gestação. Então, o lote geralmente vai andar junto. Aqui é uma forma de crescimento e terminação, que é a engorda do animal, né? Depois que já é desmamado. Aqui é uma forma que eles fizeram um ciscal, então ainda bem artesanal, e aqui é uma terminação normal, industrial. Aqui é a cama sobreposta, como eu falei para vocês, esse material, quando o lote sai, a gente retira esse material, e esse material é extremamente fértil, a gente pode usar isso na plantação, ou para qualquer coisa. Só que ele precisa desse manejo de você mexer sempre essa cama sobreposta para ela poder eliminar os gases que são tóxicos para os animais, né? Então vai ter um melhor custo de investimento, é o que dizem. Eu nunca tive contato com essas contas, mas é o melhor conforto e bem-estar animal. Isso é observável, você vê que os animais, eles ficam mais confortáveis mesmo, eles podem fuçar, podem mexer, pode correr para lá e para cá. O melhor aproveitamento da cama, né, a gente pode fazer como fertilizante, um melhor desempenho, é o que dizem, mas o custo também é maior. Então, menor uso de água. O animal, quando ele está dentro da gaiola, o que ele tem para fazer é beber água e comer, então ele acaba desperdiçando muita água. Nesse caso, ele tem outras coisas para fazer, então ele acaba consumindo menos água. O que é bom e o que não é, porque o consumo de água, ele é proporcionalmente positivo para o consumo de ração. Quanto mais água, mais ração ele consome. Então, eu não sei até onde isso é tão bom. Mas é mais ou menos assim a instalação. Então, você tem que ter aí um piso aqui de meio metro, e com a matéria orgânica aqui, você pode fazer Aí isso vai variar de acordo com a pessoa. Você pode fazer uma camada de matéria orgânica de 10, 20, 30 centímetros, e sempre movimentar essa matéria orgânica. Então, eu vou falar rapidinho sobre as fases de criação. Então, a reposição que a gente faz hoje em dia, reposição é o quê? São os animais, as minhas matrizes, elas vão ficando velhas, a gente manda ela para abate, que é o descarte, e a gente precisa de novas fêmeas dentro do meu plantel. Então, tem como você fazer adquirido isso, você compra essas marrãs pequenas de empresas, ou você pode fazer esse selecionamento dentro da própria granja, essa seleção dentro da própria granja. Como é que você vai fazer isso? Aí você tem que avaliar a sua genética. Então, avaliar a leitoinha desde quando ela nasce, se ela tem o número de tetos ideal, se ela tem uma conformação parada em pé boa, se ela tem uma abertura de ossos de ossos para poder esse leitão sair mais fácil. Então, existem alguns pontos positivos e negativos em se adquirir ou selecionar na própria granja. Um risco sanitário é maior, porque quando você adquire, porque vem de fora, mas tem um ganho genético mais interessante, porque a gente não vai ficar cruzando ali dentro da nossa própria granja, né? Então, o aumento nessa consanguinidade, ele é ruim, porque você não consegue explorar o ganho genético. Mas existem essas duas formas de fazer a reposição. Então, a gente tem que ter o cuidado de fazer a quarentena. Acho que está todo mundo bastante familiarizado com quarentena hoje em dia, né? E tem que fazer o cuidado dessa quarentena quando o animal vem de fora. Tem que ter instalações adequadas para receber esses animais e um manejo nutricional que atenda essas matrizes.
sanitário, detecção de cio, quanto mais rápido a gente detectar esse cio, melhor. Então, ali, a partir do terceiro cio, ou mais de 120 quilos de peso vivo, a gente já pode estar pensando em inseminar essa matriz. E aí a gente vai observar conformações, então, quando essa fêmea entrar no cio, né? Então, vai ter um aumento de glândula mamária e de mamilos, um aumento da vulva, ela vai ficar entumecida, né, avermelhada, vai ter algum corrimento transparente, límpido, né? Se ele vier turvo, aí a gente sabe que tem algum problema. E agora, falando na questão dos cachaços, dos machos, a gente antigamente usava um cachaço para cada 20 fêmeas na monta natural, hoje a gente já consegue usar 1 a 100, 1 a 120. Treina esse animal, garante um ambiente com a temperatura ideal para eles, que é mais baixa, eles são animais que têm uma dificuldade de perder calor, então precisam ficar num ambiente interessante, e uma alimentação de 3 quilos por dia, com uma ração bem energética, para eles poderem ter aporte para a produção de um ejaculado bom. E treinar ele para fazer essa coleta. Então, como eu tinha mostrado antes, a coleta é feita desse jeito, se lava o animal quando ele sai, aí aqui na UFLA a gente tem isso. Esse animal vai no manequim por vontade própria, ele faz o cortejo do manequim, porque ele imagina aquele manequim como uma fêmea, porque a gente joga a urina da fêmea por cima desse manequim, e aí ele faz a monta, a gente desvia o pênis dele pro recipiente, faz a coleta e a filtração do tampão, né, porque o suíno ele tem um tampão bem consistente, então põe o filtro para tirar esse tampão e faz a coleta. O cachaço ele tem um tempo de orgasmo de até 30 minutos, se vocês ouvirem falar isso é verdade, ele tem um tempo de ejaculação ali de 30 minutos, e tem cachaça que ejacula até 700 ml de ejaculado. Então, a gente vai, depois disso, avaliar, ver a viabilidade desse sêmen e fazer as diluições. Então, aqui, um cachaça que ejacular 600 ml, dependendo da concentração do espermatozoide, a gente consegue fazer 30 amostras, 35 doses inseminantes. A gestação, então, é quando a fêmea foi inseminada, né, a gente detectou esse cio, ela vai durar 114 a 116 dias. Hoje em dia, nossas genéticas estão fazendo com que essa gestação dure um pouco mais, devido à quantidade de leitões. Então, aí a gente insemina, verifica, depois de 21 dias com ultrassom, para ver se ela está realmente prenha, e solta esse animal numa gestação coletiva, ou prende ele numa gestação individual, aí depende da granja. E a gente leva esse animal para a maternidade 7 dias antes do parto. Então, 7 dias antes do parto, a gente leva ela para lá, oferece algum tipo de material orgânico, palha, qualquer coisa que faça ela se sentir um ninho. Então, ela vai fazer aquela construção e depois ela vai parir. Aqui é uma gestação individual, então as matrizes vão ficar a gestação o tempo inteiro assim. Isso também Europa já não se faz mais gestação desse jeito, é tudo coletiva, então são baias enormes com várias fêmeas soltas juntas, mas aqui no Brasil isso ainda é a nossa realidade. Isso aqui é a baia coletiva, elas só estão sujas, elas não estão machucadas, dá para perceber que elas ficam bem mais confortáveis desse jeito. E geralmente essas baias elas são acompanhadas de um sistema de alimentação automático, então ela vai ter um microchip na orelha, ela chega lá, esse sistema automático fica no meio dessa baia aqui, e aí essa porta abre sozinha, o aparelho vai descer a quantidade de ração que ela tem que comer naquele dia, ele já calcula isso tudo, ela come e consegue sair sozinha, então ela não vai ter nem briga por ração. Então esse é o método mais interessante que tem, já é realidade na Europa, no Brasil já tem bastante também. Inclusive aqui na UFLA a nossa gestação é coletiva desse jeito. Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter na gestação? A adequação de ambiência, né, temperatura, essas coisas assim, controle da condição corporal. Uma fêmea muito gorda não é interessante para um parto, porque isso vai atrapalhar o nascimento, vai atrapalhar a troca de calor dessa fêmea no momento do parto, que ela fica bastante ofegante. Então, uma fêmea ela tem que entrar com um score corporal adequado para ela não passar por nenhuma dificuldade no parto. E ter o controle dos registros, né? Na maternidade já, que é quando os leitões nascem, tem que ser um ambiente limpo, seco, calmo, sendo ele ciscal, sendo ele industrial, é sempre assim.
Hoje em dia, as maternidades do Brasil, das granjas, elas geralmente têm mulheres como gerentes, como funcionárias principais, porque as mulheres têm um cuidado e um trabalho muito melhor quando compara com os homens, né? Isso é pesquisa que foi levantada. Então, é um ambiente geralmente bastante calmo, tranquilo, para a fêmea poder ficar tranquila. Faz-se um vazio sanitário, quando se tira a fêmea, o vazio sanitário é aquele período que você lava e deixa ali para diminuir a carga de micro-organismo no ambiente. E tem que se manter uma temperatura ideal para a fêmea entre 15 e 18 graus Celsius, e para o leitão ele vai ter a casinha dele ali, que é aqui, eu não sei se dá para ver, mas tem um bem deitadinho aqui na portinha dela, ali dentro tem uma lâmpada que é mais aquecida para ele poder se sentir melhor. Como eu mostrei, né, essa aqui é uma baia de maternidade, a porca ela vai ficar aqui dentro, aqui são esses ferros, eles fazem esse anúncio de que a porca vai levantar, que ela vai deitar, porque a gente tem muito esmagamento, a porca deita em cima do leitão, ela não vê, e esse leitão morre, então assim ela consegue avisar. Ela teve o parto, no dia do parto a gente tem que fazer alguns acompanhamento, na produção industrial tem sempre um parteiro ou uma parteira, geralmente uma mulher, né, que vai ajudar, auxiliar essa fêmea. Então, saber tempo, o último leitão saiu há 40 minutos, compensa aplicar uma ocitocina ou compensa dar um toque, porque às vezes o leitão, ele está num parto distóxico, ele está numa posição errada. Então, a duração desse parto vai de 4 a 6 horas. A senhora quer perguntar alguma coisa, professora? Quero. Eu estava distraída olhando você falar e eles fizeram umas perguntas aqui. Vai lá. Como fazem com os leitões que sobram quando não tem espaço para todos mamarem? Acho que você até já falou sobre isso, né? Você tem uma mãe de leite, não é? Isso. Aí, o que a gente faz? Aquele grupo que saiu antes, daquelas fêmeas que estavam parindo antes, a gente deixa 2, 3 ali, mais um tempo, tira esses leitões dela, desmama e eles entram na linha normal e deixa ela ainda lá, porque ela tem leite. E aí, quando essas vão parindo, e a gente vai tendo um excesso de leitão, a gente vai colocando nessas matrizes, que estão ali como só mãe de leite. Não tem problema, não afeta a imunidade desses leitões, até porque a gente deixa eles mamarem o colostro na mãe inicial, na mãe verdadeira, né? Que não vai ser a mãe de leite. E tem outra dúvida aqui. 3 pessoas perguntaram sobre se ainda faz o corte de rabo, para que faz isso? Também com relação a lixar os dentes, e se a legislação ainda permite que se faça castrações de recém-nascidos sem anestesia. Sim, eu vou falar mais para frente desses manejos, aí eu respondo esse. Certo? Então, geralmente, então, na hora do parto, a gente vê se esses animais estão tendo um intervalo aceitável, porque o indivíduo é muito diferente, então, às vezes, tem matrizes que tem um parto mais lento, tem matrizes que tem um parto mais rápido. Então, isso vai muito do funcionário que consegue conhecer seus animais e entender como é que é o parto, e aí ele vai tomar essa decisão. Geralmente, apoiado por um veterinário, né? O veterinário vai falar... O veterinário não tem como estar lá sempre, mas ele que dá essa instrução. A cada 30 minutos, 35, não nasceu mais leitão, dá um toque, vê se não tem nenhum leitão numa posição errada, ou morto lá dentro, retira esse leitão e aí vê se ela vai ter a contração normal. Se ela não tiver, entra com ocitocina em último caso. Aí, depois que eles nasceram, a gente vai enxugar esses leitões, que eles nascem bem molhados, e aí tem perda de calor, e o leitão tem uma deficiência muito grande em fazer a termorregulação, então a gente perde muito leitão por frio, então a gente seca eles rápido para eles não sentirem mais frio, orienta e auxilia a primeira ingestão de leite, então a gente pega esses leitões, vai mostrando o teto para eles encontrarem qual que eles vão gostar, qual que eles vão... porque eles identificam o teto preferencial de cada um, e... Aqui tem o corte e a desinfecção do cordão umbilical. O cordão umbilical ele fica muito comprido, então compensa a gente cortar, porque às vezes a fêmea levanta e pisa nesse cordão, esse leitão anda, e aí a gente costuma ter algumas hérnias que acabam causando muito problema. Então a gente faz um corte, tem granja que amarra para não subir nenhum micro-organismo, tem granja que não amarra, faz a desinfecção com iodo e garante também, por último, o fornecimento de calor para os leitões. Então aqui está...
A orientação de primeira mamada, a orientação ela tem que ser feita assim mesmo, essa aqui, ó, fica parecendo que a gente está sufocando o leitão, não, a gente tem que auxiliar a cabeça dele mesmo, a gente auxilia a cabeça, porque eles não enxergam ao primeiro momento, o olho deles estão fechadinhos e tal. Aí, aqui é o umbigo, se vocês verem, ele está bem comprido, ó. Então, se ele fica muito comprido, ele acaba sendo pisoteado. Então, a gente recorta, passa esse pó secante no leitão, ele não é alergênico, ele é totalmente natural, é só para poder secar mesmo esse leitão em grande escala, porque se você for ficar secando com o papel, vários leitões vai dar muito trabalho, e faz esse corte aqui. No caso dessa foto aqui, ele cortou o umbigo e amarrou, e vai colocar esse umbigo dentro do iodo para poder desinfetar e não subir o micro-organismo. Mas isso não é... Nada assim, porque para sair as secreções, não é porque está torturando ele, né? Não. Inclusive, a forma de se pegar um leitão é sempre pelas pernas, pelos membros traseiros, assim mesmo, ele fica de penduradinho, porque desse jeito ele não grita, ele não chora, ele não acha ruim, então é mais fácil a gente pegar ele desse jeito. Se a gente pegar ele no colo, eles gritam muito, mesmo se você não estiver fazendo nada, então é complicado para o funcionário também em questão de audição. Então, esse é o manejo correto, a gente pega ele pelas pernas, eu não sei se eu tenho mais foto aqui, vamos ver. E aqui é uma leitegada que nasceu, então eles têm a possibilidade de entrar, né, dentro do escamoteador, mas pelo jeito eles estavam mais confortáveis aqui. Então tem um espacinho, tudo vazado para as fezes poderem descer. Aí com 12 horas eu coloquei esses manejos aqui, que são manejos que eu fiz questão de deixar nessa apresentação, que são manejos que não se faz mais. Não são proibidos ainda pela legislação brasileira, mas a maioria dos produtores, posso dizer 95%, já não faz mais porque observou que não são tão necessários mais. O corte do dente da cauda tinha a intenção antigamente de se evitar canibalismo. Como o leitão ele é muito curioso, ele acaba mordendo a cauda dos seus amigos ali, e a partir do momento que todo mundo vê que uma cauda está machucada, eles vão praticar canibalismo e vão comer essa cauda até ela não existe mais. Então, se fazia isso na intenção de evitar esses machucados de um leitão no outro. Mas, com a nutrição avançando, percebeu-se que existem algumas deficiências nesses leitões que tem esse hábito de praticar o canibalismo, e a gente conseguiu consertar isso com nutrição. Então, hoje não precisa mais cortar dente, cauda, porque eles não vão ficar muito preocupados com o movimento da cauda do outro leitão. Então, a gente, algum ou outro faz, aqui na nossa granja a gente só faz o corte de cauda, porque a gente ainda não conseguiu reduzir esse canibalismo, mas os dentes a gente não corta. Isso aqui não se faz mais também. Isso aqui eram furos que a gente fazia na orelha para poder se identificar o animal. Então, aqui, ó, tem a contagem, esse aqui é o 230, e aqui do lado a gente consegue fazer os cálculos. Não se faz mais isso é inviável, dá trabalho, a gente tem um método de tatuagem, ele é indolor, mas ele tem uma tinta permanente que a gente coloca dentro da orelha do leitão, ou então coloca o brinco, que é só um furo normal em uma das orelhas só. Faz a pesagem e faz a uniformização e redistribuição de leitões. Às vezes uma porca ela vai parir 2 leitões grandões, 4 medianos e 6 pequenininhos. Se a gente deixar eles todos juntos, aí a gente vai ter uma briga e os pequenos vão morrer. Então, a gente uniformiza, coloca os pequenininhos todos numa fêmea, os medianos na outra e os maiores na outra, para eles poderem ter disputa mais justa. Então, não se faz mais esse tipo de manejo na produção, esses manejos que eu estava falando para vocês, mas, por exemplo, a aplicação de ferro, ela ainda precisa ser feita, né, porque os animais eles vão conseguir o ferro lá na natureza, no chão, fuçando. Como eles não têm contato com solo, com esse ambiente, a gente tem que aplicar ferro neles, senão eles desenvolvem anemia ferropriva. Fornecemos uma ração e uma água lá na maternidade ainda, para eles irem entendendo o que é essa ração, mas geralmente eles só fuçam mesmo, é mais para você preparar esse animal para quando ele for desmamado. Fazemos a castração dos machos. Ela ainda é feita sem anestesia,
Ela tem alguns estudos que mostram que a liberação de algumas catecolaminas, que são indicadores de dor, né, ela não é reduzida quando se aplica a anestesia, porque a dor ela é mais no pós-cirúrgico, vamos dizer assim, do que até no momento. O momento é um piquezinho que você vai dar lá no escroto, expõe os 2 testículos e faz o corte com o bisturi. Então, ele vai sentir mais a dor do piquezinho, mas a dor mesmo, ela vem depois. Então, hoje em dia, a gente ainda tem esse tipo de castração, mas ela tá para acabar também. Essa castração é muito séria e eu acredito que isso não vai ser prolongado. Mas a gente utiliza métodos de castração, imunocastração. Eu não sei se vocês já ouviram falar, são vacinas contra GNRH, e aí a gente aplica 2 vezes essa vacina para o animal antes dele ser abatido, e ele tem uma afuncionalidade do testículo. Então, ele não sente dor, os testículos só param de funcionar, eles vão até diminuir de tamanho, e o animal não sente dor, e ele pode levar a vida inteira, ainda inteiro, como a gente chama, né? E o animal inteiro, ele tem um desempenho até melhor. Então... É uma vez só essa vacina? Não, ela tem que ser aplicada 2 vezes. Todo ano? Como Não, é? a gente só aplica essa vacina. Eu não vou lembrar o protocolo. Tô achando que é cachorro, né? Todo ano. Não, é só no início, então. Ela é uma castração. A gente aplica ela. Eu não vou lembrar agora o protocolo, mas eu sei que acho que são 3 semanas antes do abate e depois uma com 1 semana antes. Eu não vou saber falar isso certo. Mas são 2. Se não aplicar 2, o animal não fica castrado corretamente. Interessante. Então, a gente vai só uma vez na vida do animal. Então, só antes do abate mesmo. Então, ele vai ser inteiro a vida inteira e só lá no final ele vai ser castrado. É uma vacina porque ela não é uma injeção, não é um produto, é porque ela é realmente uma vacina anti-GNRH. Tá, anticorpos. Isso. Então, a gente vai aplicar o ferro, como eu falei para vocês, sempre o animal precisa ser segurado desse jeito mesmo, parece sofrimento, mas essa posição para se aplicar o ferro. O ferro, sim, é uma aplicação que é um pouco dolorida, mas ela é necessária, porque os animais precisam disso. Ela é um pouquinho dolorida, mas o animal vai sentir dor aí uns 40 minutos, e é uma dor de uma vacina, de uma injeção normal, né? Aí tem as vacinações que a gente tem que fazer dentro da granja, e o desmame, hoje em dia, ele está sendo prolongado. Teve fase da suinocultura que se desmamava o animal com 19 dias de vida. Então, isso hoje em dia já não é mais viável. Sabe-se que ficar com a mãe ainda é muito, muito mais interessante do que tirar ela. Porque a intenção de se desmamar com 19 dias era que essa fêmea já voltava para poder produzir mais. Mas percebeu-se que a vantagem dos leitões que são desmamados com 28 dias, principalmente, eles estando com a mãe, ela é muito maior do que quando comparado com 19. Então, a quantidade de tempo que o leitão vai ficar com a fêmea tende só a aumentar. Na natureza, ele ficaria 3 meses. Então, se a gente pensar 28 dias, esse leitão, ele ainda sai um pouco imaturo, mas mais produtivo. Oi. Tem umas perguntas aqui. A pessoa ouviu dizer que foi o estilo de produção industrial que retirou, entre aspas, o instinto da matriz de olhar antes de deitar, o que causaria o esmagamento. Eu queria saber se isso é verdade. Todo melhoramento genético que a gente faz para um lado, ele positivo para um lado, ele puxa o negativo para o outro. É o que nem eu falo. As fêmeas, elas estão cada vez maiores hoje em dia, através de melhoramento genético. Mas elas estão com problema de casco através também do melhoramento genético. O melhoramento genético conseguiu aumentar o tamanho da porca, mas não conseguiu aumentar o tamanho dos pés dessa porca. Então, hoje em dia, a gente tem um monte de problema de casco. A mesma coisa aconteceu com o instinto materno. Algumas linhagens, elas são muito boas para parir, para ter leitões e tudo mais, mas elas não têm esse instinto materno tão aflorado. Não tem habilidade materna. Ela não tem muita habilidade materna, mas isso depende muito da linhagem. Mas sim, existem vários estudos que falam isso. A gente tinha lá na Dinamarca uma fêmea que era extremamente ruim em habilidade materna. Só que não são todas. A gente identifica que existem aquelas que são boas mães, né? E aí a gente acaba deixando menos leitões nessas que são mais agressivas e passa mais para
para as fêmeas que são mais dóceis. Essa movimentação de leitão entre fêmeas ela é feita o tempo inteiro, até o terceiro dia de vida. Então, a gente consegue deixar a fêmea uma leitegada que seja bem coerente para ela. Outra coisa. Estão perguntando aqui por que tem que castrar, já que o suíno inteiro é mais produtivo, sem contar que ele vai ser abatido. Por que tem que castrar? O suíno ele tem uma produção de um composto dentro do organismo dele, o suíno macho inteiro, que é o escatol. Ele, se você não castrar o suíno e abater ele, levar essa carne, ela é humanamente impossível de se consumir. Ela fica com gosto de urina, e quando você taca essa carne, esse bife na frigideira, ela sobe um cheiro de urina, assim, insuportável. Então, é preciso castrar esse animal para ele ser abatido. Então, a gente caça com tempo antes, para esse escatol conseguir sair do sistema, e aí a gente abate. É impossível a gente não castrar animais para poder produzir. Então, é para manter a qualidade da carne, né? Sim, inclusive criados soltos, criados scout, de qualquer jeito, a gente tem que castrar o macho se o intuito dele for carne, Até né? o pessoal da roça castra, né? Porque sabe que acontece isso. Sim, e o pessoal da roça, eles acabam fazendo de um jeito muito errado, porque eles mantêm o animal inteiro, e aí vão castrar já depois que o animal tá grande. Aí eles não usam a vacinação, eles castram do jeito bruto, e aí aquela perda que o animal tem de dor naquele momento e naquela fase ali, ela faz ele perder desempenho no final do abate. Uhum. É isso. Certo. Então, aqui tem uma fotinha dos leitões com vasilhame que a gente deixa com ração. Eles mais fazem bagunça do que consomem mesmo, é só por curiosidade. Isso aqui é uma metodologia de castração comum. Ela é feita com um bisturi desse jeito. Existem alguns, como é que eu vou falar? Alguns instrumentos que a gente utiliza que facilita a fazer essa castração. Mas, a princípio, ela é feita desse jeito. E o que eu acho muito interessante falar, professor, é porque a gente, como veterinário, a gente tem o nosso intuito sempre de garantir a saúde do animal. E a gente não está acostumado a ver esse tipo de coisa. E um dos motivos de eu estar na área, na produção de suínos, é como veterinário poder lutar contra esses tipos de manejo dentro da produção. Então, eu não concordo com a castração, por exemplo, desse jeito. É uma castração que, com certeza, causa dor no animal. Então, aqui dentro eu consigo hoje fazer mais do que se eu não tivesse nessa área. Então, eu consigo conversar com o produtor, mostrar para ele o tanto que é viável ele utilizar a vacinação de castração química, que o animal não sente dor, que o animal só vai ter uma parada de produção de hormônio e tudo mais. Então, eu acho que, quando eu olho para essa imagem, eu falo que há 6, 7 anos atrás, quando eu entrei no Nessui, era esse tipo de abordagem que era o único, e perceber que já se criou um outro que é extremamente adequável. Então, para mim, é assim que atua o veterinário, vendo pontos que não estão corretos dentro daquela produção e trazendo novas ideias, é o que a gente está tentando. Até que no Nessui a castração, ela ainda é feita assim, mas a gente já entrou com um pedido de compra, né, da vacina, mas como agora é tudo por GRU, é muito complicado a gente conseguir trazer, e aí eles vão passar por licitação e tudo mais, e eles vão mandar. Então, até que no Nessui a gente também não vai mais fazer castração nesse modo antigo. Mas eu tive que aprender, por exemplo, a fazer esse tipo de castração, principalmente quando eu estava lá no começo e quando eu fui trabalhar fora. Mas o procedimento, o animal não parece sentir, é muito rápido esse procedimento, consegue fazer uma castração em 7, 8 segundos. Mas aquele dia, esse leitão ele vai ficar moado. Não adianta eu vir aqui falar que não é indolor e que o animal não sente. O procedimento é bem rápido, então ele não sente naquela hora, mas a dor depois que a gente não consegue mensurar, inclusive porque tem esse corte, né? O cortezinho para poder expor cada testículo. Mas é isso. Então, aqui na maternidade, essa fêmea vai consumir. Essa aqui é uma maternidade compartilhada, então são duas fêmeas com as suas leitegadas juntas. Então, os leitões, eles conseguem ficar juntos ali, mas na hora de mamar, cada um vai para a sua mãe.
Uma leitecada bem bonitinha. Aqui não se corta rabo, mas aqui ainda é feita o corte de orelha, porque essas fotos são bem antigas. Bom, e o desmame, né? Como eu falei para vocês, o desmame vai acontecer lá com 21, 28 dias, e esses animais vão para a creche. A creche é onde a gente junta os lotes, então as mães desse lote vamos pegar esses leitões, vamos juntar num lote, e eles vão ficar ali até os 63 dias de vida, vão ter esse ganho de peso aí, ó, de 6 quilos para 25 quilos, ou seja, em 40 dias eles vão quadriplicar o peso deles, então a cada 10 dias eles duplicam de tamanho. E ambiente, temperatura, comedouro, tudo tem que ser bem adequado para eles. E assim é um crechário, ó. Eles são divididos por lotes, então a gente pode ver que tem diferentes tamanhos de leitões e eles são sempre colocados do mesmo tamanho, próximo de peso, porque, como eu disse, o suíno ele tem uma capacidade de montar a hierarquia em qualquer grupo que ele entra. Então, quando ele entra num grupo e ele é um animal dominante ou um animal que é dominado, eles vão brigar no começo, eles vão criar essa hierarquia e a partir daí o grupo anda bem. Então, no começo, quando descrecha, é um momento muito crítico, porque o leitão está saindo da mãe, jovem, e ele vai cair num grupo que, se ele for dominado, ele vai apanhar. Então, o que a gente tenta fazer? Existem vários instrumentos de bem-estar que a gente coloca para esses leitões para eles poderem se distrair. Desde garrafa PET até brinquedos mesmo que empresas vendem, bolinhas, coisas que vão distrair eles. Então, hoje em dia, a gente já consegue diminuir essa briga, porque essa briga acaba machucando um ou outro leitão, e até recuperar ele, e o gasto com medicamento também, ele existe. Aqui é uma creche, dá para ver, nenhum animal está machucado, isso aqui eles já devem ter a hierarquia composta, já se montou quem é o dominante, quem são os dominados e tal, e eles levam a vida super tranquila. Aí depois disso eles vão para o crescimento, aí já é a fase de engorda, já é uma fase que a gente não precisa mais ter tanta preocupação, é só alimentação mesmo, eles vão ter uma ração mais energética, menos proteica, ou seja, uma ração menos onerosa, né? O gasto maior é lá na creche, que nem eu mostrei para vocês, a gente vai ter que ter uma ração bem atrativa, então a ração de leitão na creche, ela cheira leite em pó, porque a gente coloca bastante leite em pó, para ela ficar bem doce, para esses leitões começarem a comer a ração. Aí aqui na fase de crescimento, então eles vão ficar aí dos 63 dias aos 105 dias, temperatura ideal, aqui a densidade, isso aqui também é tudo de acordo com o bem-estar animal, então 0,7 metros quadrados por animal no mínimo, só que é uma baia bem grande, né, então para eles poderem se locomover, um bebedouro para cada 10 suínos e um comedouro para cada 3 suínos. Então é mais ou menos assim o crescimento, eles estão jovens ainda, e aqui é uma com uma fonte de luz aqui, para eles poderem ficarem quentes. E aí a terminação é a última fase, onde eles vão estar de 106 aos 150 dias, aí a partir daí você vai decidir qual é o seu mercado. Hoje em dia já se abate animais com 130 quilos, até 2 anos atrás era só 100 quilos, mas hoje em dia, dependendo do que você quer chegar, eu quero abater animal com 130, 140 quilos, você vai aumentar esse tempo que esse animal vai ficar na terminação, com ração à vontade, então essa ração tem que ser um pouco mais barata, porque senão eles comem infinitamente, e o suíno, quanto mais ele vai crescendo, mais ele come, então a gente faz uma ração um pouco mais, com mais energia e menos proteína. Aqui, aí eles já vão ficando maiores, e aí até atingir o peso final, que é aqui. Então aqui eles têm esses bebedouros, que tem que ser bastante nessa época, e daí eles vão ser abatidos. Bom, e eu não falei sobre o abate, né? As pessoas falam, ai meu Deus, os animais, eles sofrem. O pior é o transporte, né, Marlon? Isso. Eu acho que o pior é encher o caminhão e o transporte em si. Isso. Pior do que a própria parte, até às vezes, para eles, né? O suíno é a espécie que tem o limiar mais baixo de estresse, então é um animal que se estressa com qualquer coisa, então grito, fala alta, se você apressar ele, ele não entende, ele tem uma visão bem só para frente, assim, eles não têm
é uma visão periférica muito ampla, então se você fica atrás dele, cutucando ele, ele vai entrar em pânico, e isso aí é perda de desempenho para a gente de tudo quanto é jeito, ele vai ter diarreia no caminho até o abatedouro, vai perder peso, e enfim, vários problemas a gente pode causar nesse momento. Então, o bem-estar, hoje em dia, eles têm cartilhas de como fazer esse transporte, como fazer esse encaminhamento do animal da gaiola até no caminhão. Como se faz hoje em dia? Encosta o caminhão lá na rampa, acende uma luz, isso, 3, 4 horas da manhã, porque é um momento mais fresco para esses animais, tem que estar escuro, acende uma luz lá dentro do caminhão, abre a porta e deixa todos eles saírem sozinhos. O máximo que a gente faz é só dar um indicativo, por aqui, por aqui, por aqui, não precisa gritar nem nada. Eles fazem o trajeto todo sozinhos, sem estresse nenhum, entram no caminhão, chegam lá no abatedouro, vão ficar numa baia, o lote inteiro, de um dia para o outro, ou já são abatidos na hora, depende, porque a gente geralmente faz o jejum, então eles já chegam, vão para uma baia, e são lavados, e aí eles vão entrar para o abate. Como é feito o abate? O abate a gente faz uma insensibilização, geralmente com pistola pneumática, ou com choque. O animal maior é o choque, então são 2 eletrodos que são colocados como se fosse um fone de ouvido, e ele passa uma corrente elétrica no cérebro, que desativa o cérebro, então o animal vai estar desmaiado, e aí se faz a sangria. Essa pistola também não, ela só dá como um baque, né? A pistola ela vai fazer mais ou menos o que o choque faz. Ela não perfura o animal, ela não tem bala, ela tem uma bala para poder só expor o projeto, um projeto, né? Que é um ferro, ele vai bater no centro da cara do animal, e aí ele vai desmaiar por alguns segundos, e aí se faz a sangria, porque a sangria feita em um animal inconsciente, ela não gera liberação de catecolaminas e de dor. Então, esse animal não vai sentir dor, ele vai passar pela sangria desmaiado, e aí ele já é abatido, já tá... Eu sou da época da marreta, Marlon, que coisa horrível que era. E você ia correndo, o homem com a marreta atrás, mostrando pra gente como é que matava. Na época falava o quê? Não lembro, insensibilizar, né? Correndo e o suíno nada de desmaiar, e o cara batendo com a marreta. Eu falei, gente do céu, as coisas evoluíram muito, né? Exatamente. E aí a gente garante que esse animal não vai sentir dor nenhuma ao ser abatido. Então, Marlon, mas o veterinário, no caso, responsável por essa criação, também acompanha o momento do embarque no transporte, ou não? Sim, geralmente. Está presente? Geralmente é o funcionário da granja que vai conduzir esses animais até o caminhão. Ah, tá. O motorista e o auxiliar do motorista, lá do frigorífico, eles vão ficar do lado de fora, só direcionando a porta, abrir e fechar a porta do caminhão para eles entrarem. Quem vai tirar esses animais de dentro da granja e levar até o caminhão é o funcionário. Por isso que a gente fala tanto em treinar esses funcionários. Porque não adianta nada a gente ter legislação e a gente ter as cabeças que pensam, falando, não, vamos fazer isso, e na hora o funcionário começar a gritar e bater, ou, sei lá, tratar de forma inadequada. Certo? Certo. Então, e como considerações finais, o que eu gostaria de falar para vocês é que existe uma área para a gente, veterinário, muito boa, que é essa área de produção. Ela é extremamente satisfatória para mim como veterinário. Eu posso atuar em diferentes vias, sempre com o intuito de garantir o máximo, nem vou falar o mínimo, porque o mínimo já é protegido por lei, né? Mas o máximo de bem-estar e de garantias desse animal. Você ensinar o funcionário de que se ele conseguir enxergar o indivíduo e não o rebanho, que ele vai ter resultados melhores. Ele vai ter, quando ele olha para aquela matriz e vê que ela está com o pé machucado, ele para o tempo dele, vai lá tratar, ele para poder pegar aquele leitão que a fêmea sentou em cima, para tirar ela de cima, para ele não morrer. Então, essa parte da suinocultura, ela conseguiu suprir bastante esse meu lado de veterinário, porque quando eu entrei nesse eu ficava assim, meu Deus, o que eu, veterinário, estou fazendo aqui numa área de produção onde o final é sempre a morte dos animais.
A produção ela é necessária, ela garante o sustento, não só financeiro, mas o sustento mesmo das pessoas. A gente precisa produzir a proteína animal, porque ela consegue manter pessoas a um preço muito barato, né? A um preço de quilo de carne de porco hoje em dia está a um preço bem mais barato, bem mais em conta. Então a gente precisa da produção animal, mas a gente precisa de uma produção animal que ela seja respeitosa. E é isso que a gente tem trabalhado. Então, coisas que eu não gostaria de ter visto, eu vi, e eu sei que eu nunca vou querer isso para qualquer granja que eu dê alguma palestra ou qualquer tipo de visitação. Então, a gente, dentro do Nesui, a gente tem trazido essas novas tecnologias, porque além delas serem favoráveis para os animais, elas são rentáveis. Então, não adianta chegar para o produtor e falar, não, tadinho do leitão que castração desse jeito machuca eles. Não adianta. Se eu chegar para ele e falar que tem uma castração química, ele vai falar, mas e o preço dessa vacina? A gente, hoje em dia, consegue, através de cálculo, porque não achem que vocês estão na veterinária, vocês não vão ter que fazer cálculo. Através de cálculo, a gente mostra para ele que aquilo ali é rentável, e aí ele compra a nossa ideia. Então, é isso que a gente tenta trabalhar no Nesui. Trazer uma produção bastante produtiva, sustentável e, em primeiro lugar, que tenha tecnologias favoráveis ao bem-estar animal. Tá certo, professora? Ô, Marlon, tem uma pergunta aqui. Se tem veterinário no abatedouro para garantir que a insensibilização seja feita corretamente, se é obrigatório por lei a presença do veterinário. Sim. A inspeção, né, também, o veterinário da inspeção que faz isso. Então, os frigoríficos que são cifados, aqueles que vêm com CIF, o selo de inspeção federal, eles precisam da presença de um veterinário full-time, o tempo inteiro. Esse veterinário, ele vai garantir todo o produto final. Então, desde a hora que os animais chegam lá no caminhão, ele vai lá, vai olhar se os animais têm algum doente, vai para primeiro da linha ou vai para último da linha. Sei lá, um animal que está com a perna quebrada, quebrou no trânsito por algum motivo, esse animal vai ser primeiro abatido. Então, o veterinário já atua lá no começo do abate. Tem um animal que está com uma diarreia muito estranha, vamos abater ele por último, para não contaminar a minha linha de abate. Agora, os frigoríficos com SIM, que é o selo de inspeção municipal e estadual, eles não exigem a presença de um veterinário o tempo inteiro, mas ele exige algumas visitações. Então, o veterinário tem que ir lá 2 ou 3 vezes por semana, eu não sei ao certo qual que é a frequência dessa visitação. Todo o consumo de carne cifado, ele tem um veterinário trabalhando, e às vezes não só um no frigorífico, vários, trabalhando em determinadas áreas, desde do processamento da carne, do corte da carne, do abate dos animais. Tem um veterinário só para os animais, tem um veterinário só para os cortes, para ver se aquela carne ela não foi contaminada. Na hora da evisceração, que acontece muito de romper intestino e sujato da carne, para evitar esse tipo de condenação de carcaça. Certo? Certo. Tem mais só uma pergunta aqui. Ele pediu para você falar brevemente como que é o dia a dia do veterinário nesse ramo. Tipo assim, você vai atender numa granja, um produtor, ou às vezes você atende mais de uma, você chega de manhã, vai embora que hora, que você faz lá, o dia a dia do veterinário. Você tem que ir sempre, com qual frequência, como que é? A gente, como veterinário, como... Na granja. Ou como zootecnista, a gente atua geralmente com consultoria. Então, a granja ela vai ter o veterinário, o que a gente chama, o sanitarista consultor e o nutricionista consultor. Geralmente, o nutricionista é um zootecnista, então ele vai cuidar totalmente da parte nutricional daquela granja. E o sanitarista, que só pode ser um veterinário, vai atuar junto com esse nutricionista. Ele vai falar assim, olha, a gente está com um problema de casco aqui. A nutricionista vai lá e vai mexer na formulação e colocar um pouco mais de zinco. Mas, no meu caso, por exemplo, eu sou veterinário e a minha área de atuação ela é maior na nutrição, o que não me impede de trabalhar a sanidade quando eu vou na granja. Mas, geralmente, os produtores, eles têm 2. Um cara que vai ficar responsável somente pela nutrição daquela granja, e aí a nutrição, ela engloba também a sanidade, porque eu vou chegar lá, vou ver que os leitões estão nascendo com arriados, que a gente chama, né? Com as perninhas caidinhas, assim, porque durante o parto
teve alguma compressão de nervo, então eles nascem um pouquinho com a perninha caída e depois que eles vão ganhando essa força. Então, eu posso trabalhar via esses leitões, eu vou colocar lá na minha dieta, aumentar um pouco de cálcio. As fêmeas estão muito gordas, então eu vou diminuir a energia da ração, colocar um pouco mais de proteína. Então, o veterinário ele não fica dentro de uma granja o tempo inteiro, ele visita várias granjas, geralmente mensais, dependendo do tamanho da granja, e tem granjas que são tão grandes que elas solicitam um veterinário lá. E aí você é um funcionário da granja com seu salário lá. Mas o que mais compensa hoje em dia, que paga muito bem, é a consultoria. A consultoria de um nutricionista ou de um sanitarista, hoje em dia, ela vai em média de 10 a 12 meses. De 10 a 12 mil reais. Então, o veterinário vai lá e vai passar o dia lá, avaliando tudo que está tendo de problema de doença, ou então problema nutricional, e no fim do dia, a consultoria, geralmente, ela vale de 10 a 12 mil reais. Por dia? Então, por dia, por visitação. Às vezes ele pode falar assim, não, amanhã eu volto aqui para dar uma olhada, aí faz um retorno, mas geralmente é de visitação. Bom, o ideal seria, aí ele mandou aqui, né? Ideal não seria um veterinário acompanhando o transporte ou pelo menos a entrada dos suínos nos caminhões. Sim, granjas grandes, elas têm um funcionário geralmente técnico em veterinária, porque ela não consegue pagar um veterinário para ficar lá na granja o tempo inteiro. Então, geralmente, ela tem um técnico de veterinária que vai fazer o acompanhamento dessa embarcação, ou tem um funcionário que vai passar pela consultoria do veterinário, e o veterinário que treina. Então, uma outra atividade do veterinário dentro da granja é treinamento. Então, a gente vai lá para treinar os funcionários para fazer do jeito que a gente quer. Porque daí a gente não teria nem como ficar trabalhando com um veterinário lá dentro. Então, esse veterinário, até para ele, financeiramente, não compensa ficar trabalhando só numa granja. Então, faz o treinamento, então marca um sábado, vai treinar os funcionários a embarcar animais. Então, a gente vai mostrar a prática e a questão teórica, o tanto que isso é valoroso. E eles têm que entender isso. Então, vários granjeiros, eles pagam pela mortalidade dentro da sua própria granja. Então, os galpões que têm menos mortalidade, os funcionários recebem bônus. Isso todas as granjas. Maternidade, aquela funcionária que tem menos perda de leitão ali, ela vai ganhar um bônus no final do mês. Então, existem ainda esses estímulos. Como garantir o bem-estar dos animais na criação confinada, principalmente quando se trata da expressão do comportamento natural, levando em conta que o suíno tem limiar de estresse baixo? Sim, é um dos pilares lá do bem-estar, né, que ele possa expressar o seu comportamento. Alguns países, por exemplo, a Alemanha, ela ainda não conseguiu passar o seu plantel todo para a gestação coletiva, né, que é solta, e aí ela faz algumas exigências para esses animais. Eles têm sempre algum brinquedo orgânico, então você pode colocar um pedaço de madeira que tinha um suporte próprio, ou uma bolinha, ou algumas correntes na frente da fêmea, que ela vai ficar brincando e se distraindo e diminuindo o estresse. É claro que de longe isso é próximo ao que esses animais vão expressar se eles estivessem soltos, mas a partir do momento que a gente cria em gaiola coletiva, esse animal está solto. É claro que cercado, mas ele está solto. Então ele pode andar, ele pode morder o colega, pode pular, pode andar. É claro que restrito, de longe o ideal para o animal. Se ele estivesse na natureza. Mas, se ele estivesse na natureza e a criação ciscal, ela não é tão interessante para os leitões, porque esses leitões criados soltos, nascidos soltos, eles vão ter uma dificuldade em manutenção de sistema imune. Então, eles vão ficar bastante doentes, as fêmeas vão pisar, as outras mães mordem os leitões das outras fêmeas, então é mais interessante para a fêmea, mas para o leitão a gente ainda não conseguiu adequar um modelo que seja show para os dois, assim. Entendeu? Certo. Pessoal, vocês têm mais perguntas? Deixa eu ver se tem alguma que eu não respondi. Por que há necessidade de castrar? Acho que eu respondi tudo, né, professor? Respondeu, sim. Então, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida?
Já quer entrar para o Nessui? Ó, então, deixa eu falar do Nessui, deixa eu vender meu peixe aqui, meu Vai ser porco, né? consultor, todo mundo vai querer ser consultor agora. Ó, Não acho que pode eu já... anestesiar para castrar, ela está falando aqui. Sim, pode. 1 ml de lidocaína ou xilocaína local pode ser utilizado para castração. Só que algumas pessoas defendem que a aplicação do anestésico local, ele tem a dor da aplicação, das 2 agulhadas, né? Então, além disso, tem um custo. É mais Então, estresse também, mais uma agulhada. então não tem como a gente convencer o proprietário, o granjeiro, de que ele vai gastar 1 ml, 2 no caso, por leitão, que ele vai ter esse gasto. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas eu não acredito, o que são 2 gotinhas ali, 2 ml em cada leitão? No final, isso é valorado de um jeito muito alto. Então, se você leva essa ideia para o produtor, ele vai falar assim, não, isso não paga, isso não se paga. Você fala, mas em questão de dor para os animais, não sei o que, ele não é interessante. Agora, quando você vem com a castração química, aí você já consegue provar para ele que o animal, durante a vida inteira, vai ter um ganho de desempenho de um animal inteiro e que só no final você vai castrar, além disso, sem dor. Aí ele fala, nossa, é verdade, não vai ter dor, mas é porque você explicou para ele que ele consegue se pagar. Agora, essa castração com anestésico, ela ainda não se prova como rentável, e a gente, como veterinário, não consegue incluir isso. Ô, Marlon, a movimentação dos leitões de uma mãe para outra, para uniformizar os lotezinhos de leitão, não causa rejeição pelas mães? Então, são pouquíssimas, inclusive no Nessu a gente teve uma apresentação esses dias sobre isso. A rejeição, ela acontece em 1,9% dos casos, então é muito baixo, mas eu já vi de colocar os leitões e a fêmea machucar 2 deles. O procedimento que se faz é um pouco engraçado, mas ele é extremamente funcional. Você anestesia a fêmea. Ela não aceitou os leitões, você anestesia ela, uma anestesia geral, ela vai com ketamina e xilazina mesmo, básico, anestesia ela por meia hora, na hora que ela acorda, ela não tem problema mais com os leitões que estão com ela. Mas isso é um procedimento feito, eu vi uma vez, a minha vida inteira, tem quase 10 anos que eu estava construindo, eu vi fazer uma vez, assim, mas eu não sei, o que se fala é que essa frequência é de nem 2%, eu acho, do que acontece. Mas existe rejeição, existe sim. Mas bem pouco. Pessoal, se tem mais pergunta? Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Ô, Marlon, aí nessa apresentação você deixou um e-mail de contato, alguma coisa, para o pessoal achar, se quiser aprender mais sobre o Nessu e conhecer, quando acabar a pandemia, como que faz para entrar em contato? Eu vou mandar, pode passar para eles. Tem Instagram, tem o quê? Tem algum outro veículo para eles acharem vocês? Sim, o Nessui tem um Instagram, Nessui mesmo, acho que é Nessui UFLA, mas é o único Nessui do Brasil. E aí, vocês podem entrar lá, a gente publica coisas o dia inteiro, todos os dias, alguma informação nova. A ideia do Nessui é essa mesmo, modernizar, já tem bastante tempo que a gente está trabalhando nessa questão de redes sociais. O núcleo abre para trainee a cada 6 meses, só quando o núcleo está muito cheio que a gente não abre. A gente tem uma procura muito grande, só que a gente tem uma procura por veterinários muito pouca. O Nessu tem... mais o pessoal da zootecnia, né? Depois que eu comecei a dar essa aula, a gente teve um aumento porque o pessoal descobriu que existe. Assim. É porque o pessoal do próprio CA, quando fala com ele, só apresenta os núcleos da veterinária, sendo que tem interface, inclusive com biologia, com alimentos, com zootecnia, que eles às vezes ficam sem saber, né? Mas a gente está com um número grande. Esses últimos trainees que entraram, 80% foi da veterinária. Então, a gente já está tendo essa mudança, mas é o que eu falo, não pensem que a veterinária ela se resume a pet, cavalo e boi. Abram a mente de vocês. Se tiver vontade de participar do Nestur por um semestre, participa, não tem problema entrar e sair, mas conheçam outras áreas. A zootecnia da UFLA, ela tem grandes núcleos, inclusive núcleos até
bem mais antigos do que os da veterinária, núcleos bem interessantes, que estão em foco na formação profissional mesmo. Então, dei uma passada, até para desmistificar muita coisa que está na cabeça de vocês. Dá para a gente caminhar e produzir de forma totalmente ecológica e sustentável, e dá para ser um veterinário, sim, na área de produção. Pois é. Tem uma pergunta. Ela perguntou sobre o desmame, se é feito precocemente, se isso causa prejuízo no crescimento do animal. E alguém perguntou se você pode disponibilizar os slides. Sim, claro, eu mando. Você me manda para eles lá no campus. Sim. O desmame, ele é feito bem precoce, né? 21 a 28 dias, sendo que o animal ficaria ali 3 meses com a mãe. Em questão financeira, vocês nunca vão conseguir conversar com alguém se não falar sobre a questão financeira. A questão financeira, o Nessui tem um trabalho que prova que o leitão, ficando mais 7 dias com a mãe, ele vai ser mais rentável. Então, sim, até 21, 28 dias não tem prejuízo que a gente observa no animal em questão fisiológica de crescimento. Ele vai crescer normal. E a partir desse tempo, se ele fica com a fêmea, como os leitões já nascem com dente, eles começam a machucar ela. E daí a gente tem perda de desempenho da fêmea, porque eles começam a machucar muito a fêmea. Mordem os tetos, e a gente tem muita porca que perde o teto mesmo, perde o mamilo, né? Eles mordem até arrancar. Então, para a fêmea, pensando na saúde da fêmea, pensando em questão de ganho, não tem tanto problema, porque a ração que a gente dá para o leitão logo depois que ele é desmamado, ela é extremamente nutricional, atende todas as demandas nutricionais do leitão, e a gente consegue garantir que essa fêmea tenha um desgaste menor. Certo. Bem menor. Certo? Bom, a gente até completou o tempo da aula mesmo. Pois não, de nada. Então é isso. Olha, então nós vamos encerrar por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo. Inclusive, o coordenador geral do Nessui hoje é da veterinária, o Gabriel. Então, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com ele. O Gabriel Martins, que trabalha na patologia. Está na patologia também. Tá. Ele é o coordenador do Nessui. E só uma coisa, professora. O Nessui é o núcleo de estudo que mais envia alunos para fora, tanto da zootecnia, da veterinária, da agronomia. A gente está com 7 alunos... a gente está com 3 alunos de graduação lá. O Gabriel, inclusive, está nos Estados Unidos, eu não sei se a senhora viu. O Gabriel Barreto. O Domingues? Isso, ele está nos Estados Unidos. Achei que era na Europa, por causa do visual, não sei por quê. Porque eu vejo a foto dele lá no Facebook. A gente tem muitas parcerias para mandar todo mundo para fora. Intercâmbio é o quê? Estágio? O que é? Ele faz um intercâmbio que a gente conseguiu com a Universidade de Minnesota. Aí ele fica 1 ano trabalhando em granjas, fazendo estágio nas granjas, e depois mais 6 meses na universidade. É o Vinícius, que é o coordenador do grupo, o professor? Agora são os 3, né? O Vinícius, o Marvio e o Rony. Então, o interessante é que eles têm esses contatos no exterior que ajuda muito para conseguir esses intercâmbios, né? E eu acho que isso é uma grande vantagem, até para ter essa experiência no exterior, né? O útil ao agradável, você estudar sobre a sua cultura, e ainda conhecer outra cultura e um outro modo de produção, né? E eu acho bem legal. É uma coisa bem... E são todos os nossos estágios são remunerados, então o aluno consegue ir, pagar sua própria viagem, aprender sobre suinocultura, rala um pouco, né, porque a gente trabalha bastante, mas ainda tem a oportunidade de conhecer uma universidade fora, morar fora. Então a gente está com 11 integrantes do Nessui fora do Brasil, agora, atualmente, entre pós-graduandos e graduandos, e ano que vem sai mais 3, eu vou sair fazer uma parte do meu doutorado fora também. Então o Nessui está sempre mandando gente para fora, não pensem que é um núcleo de agrária, agrícola, não. A gente está bem antenado na questão de montar profissionais. Entende mais avançado, né? Sim. Então, já vendi o meu aqui. Se alguém tiver interesse de conhecer lá a granja, conhecer o Nessui, ver como é que funciona,
participar de uma reunião e, quem sabe, fazer o processo seletivo, é só entrar em contato comigo. Ah, tá certo. Eu agradeço você mais uma vez, e toda vez que você participa da disciplina, eu aprendo mais alguma coisa, né? Porque eu não sei quase nada disso aí. Então, mais uma vez, eu te agradeço muito pela sua disponibilidade e pelas informações, que eu tenho certeza que eles devem ter gostado de conhecer o mundo da suinocultura. Sim, sim, é interessante. Eu gosto de dar essa aula porque a gente tenta desmistificar algumas coisas, mostrar essas coisas interessantes da suinocultura que ninguém acha, ninguém percebe, né? Porque porco é sempre considerado pra gente uma coisa suja, de quintal e não sei o que. Para o veterinário, eu acho que a área de aves e suinocultura não tem área que esteja pagando melhor e procurando profissionais assim. Então, não, e eles só vão ter contato com suinocultura, acho que é lá na frente, quando eles vão ver a sanidade, lá no, sei lá que período. Produção 1 ou 2, eu acho. É produção 1 ou 2 que vai ter lá no final. Aí já não é tempo. Tempo de olhar tudo. Né, não tem nem ideia de que é nada disso, né? Mas, exatamente. O que eles estão falando? Então, agradecendo aqui. E então é isso. Então vamos encerrar, porque já passam muito aqui. Eles têm muitos réus para fazer, esses alunos, muitos trabalhos. Eu também estou fazendo, professor. Pós-graduação também está fazendo. Não. Então a gente fica por aqui e até a próxima, então. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade, professor. Precisando é só chamar. Legal. Então certo? Tá bom. Um abraço, pessoal. Obrigada a vocês, e o pessoal? Eu gostei que ficou quase todo mundo aqui até o final. E se vocês gostaram, a gente pode repetir outras. A gente conversa mais depois sobre isso. Então tá bom. Então, tchau, até mais. Tchau, até mais.